Bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Meu nome é Larissa Fontes e a minha proposta é estudar os textos de Freud com vocês. Para isso, deixem nos comentários sugestões de leitura e vem comigo. Oi, gente! Hoje a gente vai estar lendo a parte 5, explicação com base na interpretação dos sonhos, do compêndio de psicanálise que fica no volume 19 da Companhia das Letras. Então hoje a gente vai estar falando um pouco do sonho e de como ele funciona, como a gente pode interpretar, sobre todas as nuances do sonho, tá bom? Então vamos lá. A investigação de estados normais, estáveis, em que as fronteiras do eu com o id estão garantidas por resistências, permanecem inalteradas, e o super-eu não se distingue do eu porque os dois trabalham em harmonia. Uma investigação dessas não nos traria muito esclarecimento. Então, quando tá tudo bem, tudo calmo na vida do sujeito, não vai trazer muito esclarecimento quando as instâncias estão funcionando em harmonia. Não vai nos trazer muitas informações. O que pode nos ajudar são estados de conflito e tumulto. Quando a pessoa está em conflito, desorganizada, não está bem, aí vão emergir mais coisas. Quando o conteúdo do id inconsciente tem possibilidade de penetrar no eu e na consciência, e o eu novamente se põe em guarda contra essa interrupção. Então, o que ele vai falando? Nesse estado, o que acontece? O inconsciente, quando está um conflito, uma confusão, o inconsciente fica mais fácil de aparecer, de aparecer no eu. Isso é o que Freud está falando. Apenas me veio uma frase popular que é está à flor da pele, né? Que as coisas está sensível por alguma questão e as coisas desaparecem, mexem mais. Apenas nessas condições podemos fazer as observações que confirmam ou retificam nossas declarações sobre os dois parceiros. É assim que a gente vai vendo como funciona o id, o super-eu, o eu, né? Mas principalmente em conflito é que vai estar aparecendo mais o id, o super-eu, vai ficar mais à mostra. Ora, o sono noturno é um estado desse tipo. Então, o sono, quando a gente sonha, também é um estado desse, que pode deixar mais visíveis o id e o super-eu, que percebemos como sonho. É nosso mais propício objeto de estudo. Então, você não precisa estar mal. Os sonhos também é um bom caminho para se chegar ao inconsciente. Assim, também evitamos a frequente objeção de que construímos a vida normal com base em achados patológicos, pois o sonho é um acontecimento regular na vida das pessoas normais, por mais que suas características sejam diferentes das produções do nosso estado de vigília. Aqui é muito interessante porque quem trabalha com a clínica vê muito isso. Às vezes está meio emperrado, às vezes tem alguma coisa que a gente não está entendendo muito bem, e aí o paciente traz um sonho e as coisas ficam mais claras. Então, o sonho é um material essencial na clínica. Uma das recomendações do Freud, né, nos livros técnicos, é que você peça para o paciente para que ele traga sonhos. Eu acho que isso já caiu em desuso, muitos psicanalistas não falam, mas se você quiser, pode falar sim, porque o sonho é uma ótima ferramenta de trabalho. Então vamos lá. Como todos sabem, o sonho pode ser confuso, incompreensível, positivamente absurdo. Seus dados podem contrariar todo o nosso conhecimento da realidade, e nele nos comportamos como doentes mentais, pois atribuímos realidade objetiva aos seus conteúdos enquanto sonhamos. Então pode acontecer tudo no sonho. Tem aquele meme do Twitter, o psicólogo fala, todo sonho tem significado, daí parece eu sonhando, daí alguém, sei lá, em cima de um dinossauro, um fogo caindo. Também tem um quadro muito famoso em que o autor pintou o sonho dele, é todo confuso também. Isso acontece, né, nos sonhos. Às vezes a gente tem sonhos mais claros, no sentido de mais dentro da nossa realidade, e outros
totalmente estranhos. Tomamos o caminho para a compreensão, a interpretação do sonho ao supor que aquilo de que nos lembramos após acordar não é o verdadeiro processo do sonho, mas apenas uma fachada que o esconde. Isso é a nossa distinção entre um conteúdo onírico manifesto e os pensamentos oníricos latentes. Então, o sonho é como se fosse uma fachada que escondesse algo por trás. O que acontece? Os sonhos, ele vem distorcido. Então, é como se fosse símbolos, sinais, e que o próprio indivíduo, que o dono do sonho, vai estar podendo interpretar essas coisas. E a gente, continuando lendo, eles vão trazer mais ferramentas para isso. Então, por enquanto, está dizendo que é uma fachada, que vai estar dizendo algo por trás. Tem algo a ser descoberto em um sonho. O processo mediante o qual esses resultados daqueles denominados trabalho do sonho, o estudo do trabalho do sonho nos ensina, num ótimo exemplo, como o material inconsciente do id, original e reprimido, se impõe ao eu, se torna pré-consciente e, pela oposição do eu, experimenta as mudanças que conhecemos como deformação do sonho. Então, eles vêm deformados. Não há característica do sonho que não tenha explicação dessa forma. A melhor maneira de iniciar é pela constatação de que há dois motivos para a formação do sonho. Ou um impulso instintual, pulsional, um desejo inconsciente, normalmente suprimido entre forças, durante o sono, para se fazer notar pelo eu. Então, pode ser um desejo reprimido. E aqui, quando ele diz normalmente suprimido em contra-força, é porque está tendo um conflito ali interno. Então, o id quer uma coisa, o eu está pensando como resolver isso, e o superego quer outra. Então, tem um conflito. E aí ele vai aparecer no sonho. Mas ainda não vai parecer explícito. Ainda vem deformado. Olha como é. Aí eu lembrei, falando isso, eu lembrei, que uma professora minha contava assim, que é como se tivesse uma barreira. E aí o inconsciente estava aqui, solto, livre, tentando sair, tentando encontrar uma meta para liberar essa tensão, tentando um objeto, para liberar essa tensão, tentando se satisfazer, o consciente está ali, pipocando, e às vezes escapa uma coisa. E pode ser um sonho, pode ser um ato falho, pode ser um xiste, tá? Pode escapar, um lapso. Esqueci, ia falar uma coisa e esqueci. O inconsciente pode aparecer dessa forma, como se ele escapasse sem querer. Me distraí e ele escapou. Mas ele tenta se camuflar. Então ele vem montado, fantasiado no sonho para que ele possa escapar. E às vezes, dependendo, ainda é reprimido. A gente ainda não lembra. Vamos continuar mais um pouco, porque ele vai falar disso. Ou um ímpeto. Então tinham dois motivos. Esse é o primeiro. O segundo ou um ímpeto remanescente do estado de vigília. Algo de quando a gente estava acordado. Um curso de pensamento pré-consciente, com todos os impulsos conflituosos a ele reunidos. É forçado no sonho por um elemento inconsciente. Então, às vezes, alguma coisa que estava latente, estava assim, incômodo, não sei muito bem o que é. Ou aconteceu alguma coisa, eu tive uma reação, uma coisa que me deu um medo. Ou melhor, me deu uma raiva tremenda. Mas logo eu falei, não é nada. E aí aparece em sonho. Algo que estava ali no pré-consciente, quando a gente estava acordado. Mas que tinha algo conflituoso, então foi escondido. E aí ele aparece em sonho. Portanto, sonhos a partir do id ou do eu. O mecanismo da formação do sonho é o mesmo nos dois casos. Também a pré-condição dinâmica é a mesma.
O eu evidencia sua gênese a partir do id, pelo fato de momentaneamente parar suas funções e permitir o retorno a um estado anterior. Um estado anterior. O id vem do... O id não, o eu vem do id, né? É um desenvolvimento aí do id. Isso acontece de maneira correta, interrompendo suas relações com o mundo externo e recolhendo seus investimentos dos órgãos sensoriais. Então, quando a gente dorme, a gente relaxa. O eu, ele está muito relacionado aos nossos órgãos sensoriais, do sentido. O eu, ele está atento à realidade exterior. Ele que vai fazer essa ponte. Né? O que do id dá pra gente por aqui satisfazer? O que do super eu dá pra satisfazer em consenso com a realidade? Então, o eu tá em contato com a realidade. E quando a gente dorme, a gente descansa e suspende um pouco disso. É o estado normal do sono esse, tá, gente? Pode-se dizer com razão que no nascimento surge um instinto para retornar à vida intrauterina abandonada, um instinto de sono. O sono é esse retorno ao útero materno. Como o eu acordado governa a motilidade, essa função é paralisada no estado do sono. E assim se torna supérflua boa parte das inibições que foram impostas ao id inconsciente. Então ele dá uma relaxada, algumas coisas acabam passando. Relaxou, o id falou, opa, peraí, vou aproveitar. A retirada ou diminuição desses contrainvestimentos permite ao id, então, um inofensivo grau de liberdade. Um inofensivo grau de liberdade, porque ainda tem algo do eu ali. Porque você percebe que o id, o inconsciente, ele aparece deformado ainda. Então não tá tão solto assim. Eu escrevi algumas coisas aqui. Que é assim. Quem cuida da casa foi dormir. O ego foi dormir. E o filho rebelde, o inconsciente, o id, pulou fora da janela para ir em uma festa. É isso que aconteceu. Os pais, quem cuida da casa, quem governa, foi dormir. Quem gerencia foi dormir. E o filho rebelde foi lá pular a janela. É uma analogia, uma brincadeira, né? Mas é para dizer que o inconsciente, ele consegue escapar, consegue aparecer nos sonhos. São muitas e persuasivas as evidências da participação do id inconsciente na formação do sonho. Primeira, a memória onírica é bem mais abrangente que no estado de vigília. Então, lembra de mais coisas. O sonho traz lembranças que o sonhador esqueceu, que lhe eram inacessíveis na vigília. Isso eu vou falar da análise porque eu estou acostumada a ver no processo da análise que às vezes alguma lembrança que você não tinha, não lembrava, aparece em sonhos. E você fala, nossa, eu tô me recordando de alguma coisa que acontecia comigo e no meu sonho aparece assim e acontecia assim. De repente aparece um som, alguma coisa no sonho, desencadeia também uma memória. Muito interessante. Olha como é enriquecedor para o processo de análise estar atento aos sonhos. B. Segunda coisa. O sonho faz uso ilimitado de símbolos de linguagem cujo significado o sonhador geralmente não conhece. Mas nós podemos confirmar seu significado por nossa experiência. Eles provavelmente se originam das primeiras fases da evolução da linguagem. Então tem algo da linguagem, de uma linguagem rudimentar que aparece nos sonhos. Por meio desses, que ele vai dizer símbolos de linguagem. C. Terceiro. Com muita frequência, a memória onírica reproduz impressões da primeira infância do sonhador, das quais podemos afirmar com segurança que não apenas foram esquecidas, mas se tornaram inconscientes graças à repressão. Então, a mesma coisa mais ou menos do A. Olha como é rico, gente. Pode trazer material, lembranças esquecidas, lembrança da primeira infância.
É nisso que se baseia a ajuda, geralmente indispensável, que o sonho presta na reconstrução da época inicial da vida do sonhador, que procuramos fazer no tratamento analítico. Então, o sonho é nosso aliado no tratamento. D. Além disso, o sonho faz surgir em conteúdos que não podem se originar nem da vida adulta, nem da infância esquecida do sonhador. Somos obrigados a vê-los como parte da herança arcaica que a criança traz ao mundo antes de qualquer experiência própria, influência pelas vivências dos ancestrais. Achamos as contrapartidas desse material filogenético nos mais velhos mitos e nos costumes remanescentes da humanidade. Assim, o sonho constitui uma fonte sobre a pré-história humana que não pode ser desprezada. Agora, continuando mais um pouco. Mas o que torna o sonho tão inestimável para nosso conhecimento é o fato de um material inconsciente, ao penetrar no eu, traz consigo seus modos de trabalho. Isso quer dizer que os pensamentos pré-conscientes, nos quais ele encontrou expressão, são tratados no curso do trabalho do sonho como se fossem partes do inconsciente do eu. Funciona sobre outra lógica, a lógica do inconsciente, não mais a lógica do eu, de vigília. E na outra maneira de formação do sonho, os pensamentos pré-conscientes, tendo sido reforçados pelo impulso instintual inconsciente, são rebaixados ao estado inconsciente. Apenas por essa via descobrimos as leis do que transcorre no inconsciente e como se diferenciam das regras que nos são conhecidas no nosso estado de vigília, no normal. O trabalho do sonho é essencial, portanto, um caso de elaboração inconsciente de processos de pensamentos pré-conscientes. Então, no sonho também tem algo de uma elaboração da vida. Isso é muito bonito. Tomamos uma analogia da história. Ao invadir um país, os conquistadores não o tratam segundo a lei que lá encontram, mas conforme sua própria lei. É evidente, contudo, que o resultado do trabalho do sonho é um compromisso, na deformação imposta ao material inconsciente e nas tentativas, muitas vezes insuficientes, de dar ao conjunto uma forma ainda aceitável para o eu, uma elaboração secundária. Percebe-se a influência da organização do eu ainda não paralisada, então ainda tem algo do eu comandando ali. Isso é, em nossa analogia, expressão da contínua resistência dos vencidos. O eu ainda tem uma resistência, algo que resiste, algo daquele povo, daquele país invadido que ainda resiste, apesar daquele país já estar funcionando mais sobre as leis dos invasores. Bela analogia do nosso amigo Freud. As leis do curso do inconsciente, que dessa maneira se mostram, são bem singulares e bastam para explicar a maioria das coisas que no sonho nos parecem estranhas. Há, sobretudo, uma notável tendência à condensação. Isso aqui é muito importante, gente. Tem 2 mecanismos que funcionam nos sonhos, e aí, se você for lacaniano, vai dizer, olha, no discurso também aparece, mas vamos falar freudianamente. E ele vai dizer que faz parte do inconsciente, do funcionamento do inconsciente também. Freud vai dizer também, nesse mesmo texto. São 2 mecanismos muito importantes que a gente precisa saber para poder interpretar o inconsciente, interpretar os sonhos. Um mecanismo é a condensação e o outro é o deslocamento. Então vamos lá. Há, sobretudo, uma notável tendência à condensação, uma inclinação a formar novas unidades com elementos que no pensamento despertos nós certamente manteríamos separados. Então, condensação. Condensa vários pensamentos, processos de pensamentos pré-conscientes do inconsciente, tudo em um objeto só. Então, esse objeto, ele traz mais de um significado. Ele está dizendo de mais de uma coisa. Em virtude disso, muitas vezes, um só elemento do sonho manifesto representa um bom número de pensamentos
oníricos latentes, como se fosse uma alusão comum a todos eles. E o sonho manifesto é extraordinariamente reduzido em comparação com o rico material do qual se originou. Então, uma coisa pequena pode estar representando um monte de outras coisas e que dentro dessa coisa, um elemento pode ser muitas coisas. É uma pequena redução, é uma coisa para ele passar para o inconsciente, para o sonho, para o inconsciente passar para o sonho e ser aceito. E o sonho manifesta, essa parte a gente lê. Outra particularidade do trabalho do sonho, que não deixa de se relacionar com o anterior, é a facilidade para o deslocamento de tendências psíquicas, investimento, de um elemento para o outro. De modo que muitas vezes no sonho manifesto surge como mais nítido, então a coisa que mais chamou atenção no sonho, e por consequente, o mais importante, um elemento que nos pensamentos oníricos era irrelevante. Então, às vezes, a coisa que mais chamou atenção no sonho é a mais irrelevante. Como se para nos distrair do que importa. E o investimento do importante foi passado para algo que parece irrelevante, que vai passar despercebido, mas que se a gente pôr atenção, talvez a gente encontre. Um elemento que nos pensamentos, e por consequente, o mais importante, tá? E agora que nos interessa. Inversamente, elementos essenciais dos pensamentos oníricos são representados no sonho manifesto por ligeiras insinuações apenas. E aqui eu lembro de uma das supervisões de grupos que eu participei, onde o elemento mais importante do sonho era uma geladeira. Uma geladeira que, se não fosse uma analista atenta, teria passado despercebida, é só uma geladeira. Mas para aquele caso, para aquela paciente, aquela geladeira era o imprescindível. Nela continha muitas coisas do inconsciente. Continuando. Além disso, em geral, bastam insignificantes pontos em comum para que o trabalho do sonho substitua um elemento por outro em todas as operações subsequentes. É fácil entender como esses mecanismos de condensação e deslocamento podem dificultar a interpretação do sonho e o desvendamento das relações entre sonho manifesto e pensamentos oníricos latentes, entre os sonhos manifestos e o pensamento onírico latente. É o que a gente vai lembrando desses sonhos. Comprovando essas duas tendências à condensação e ao deslocamento, nossa teoria conclui que no id, no inconsciente, a energia se acha num estado livre de mobilidade e que ao inconsciente, ao id, importa, mais do que tudo, a possibilidade de descarregar, de descarga daquelas quantidades de excitação. Então, aquilo que eu falei, né? Tá ali, uma caixa de Pandora, tudo solto, querendo fugir. E ele vai conseguindo, escapando, ele se deforma para o sonho, ele é um lapso aqui, uma palavra que eu troquei ali, uma piada que eu fiz, para aliviar essa tensão dessa energia solta, essa pulsão solta. E essas duas peculiaridades, nossa teoria utiliza para a caracterização do processo primário atribuído ao inconsciente. Então ele vai dizer que a condensação e o deslocamento fazem parte do jeito que o inconsciente funciona. Então a gente tem que sim entender de condensação e deslocamento para a nossa escuta, não só para a interpretação do sonho. Ele vai dizer, olha, o inconsciente funciona assim. Condensa em uma coisa só um monte de coisa, desloca para uma coisa mínima. Lembrei de um caso, e aqui é claro que a gente vai falar sempre de um jeito que não dê para identificar, mas que a paciente estava falando um monte de coisa, falando um monte, e eu tava aqui, nossa, mas tá falando um monte de coisa e não tá falando nada. De repente ela falou uma coisa que soou estranho naquele discurso, não tinha por que colocar aquilo ali. E aí eu perguntei, mas por que você acha que você falou isso?
E aí ela começou a trazer um monte de associações que aí sim tinha a ver com o inconsciente dela, com o caso dela, com o conflito que ela estava vivendo inconscientemente, com uma questão que era importante para ela. Então, isso para dizer que não é só nos sonhos que a gente vai utilizar da condensação e do deslocamento, porque eles fazem parte do modo de funcionar do inconsciente. Continuando. O estudo do trabalho do sonho nos ensinou muitas outras particularidades dos processos do inconsciente, que são notáveis e importantes, das quais somente algumas serão aqui mencionadas. Então ele vai contar um pouquinho para nós de como o inconsciente vai funcionando. As peremptórias regras da lógica não valem no inconsciente. Essa palavra é difícil para dizer que a lógica do consciente, do eu, né, do ego, não vale para o inconsciente, é uma outra lógica. Pode-se afirmar que ele é o reino do ilógico. Impulsos com metas contrárias existem lado a lado no inconsciente, sem que surja a necessidade de harmonizá-las. Então pode existir no inconsciente impulsos de metas contrárias, que se eu olhar e falar, mas uma coisa não tem nada a ver. Um tá querendo uma coisa e o outro tá querendo o oposto dessa coisa. Isso pode coexistir no inconsciente, tá, gente? Não precisa harmonizar. No inconsciente coexiste junto. Ou elas não se influenciam mutuamente, ou quando isso ocorre, não há uma decisão, mas um compromisso, que vem a ser absurdo porque inclui elementos incompatíveis entre si. Então tem uma ambivalência no inconsciente. Relacionando a isso está o fato de os opostos não serem separados, mas sim tratados como se fossem idênticos. De modo que no sonho manifesto, cada elemento pode significar também o seu contrário. E aqui é outro material para a gente interpretar os sonhos e também poder escutar nossos pacientes. Que é, vou ler de novo. De modo que no sonho manifesto, cada elemento, um elemento, pode significar também o seu contrário. Pode significar que eu quero uma coisa, mas que eu não quero essa coisa, por exemplo. Alguns linguistas notaram que o mesmo sucedia nos idiomas mais antigos e que opostos como forte, fraco, claro, escuro, alto, profundo eram originalmente expressos com as mesmas raízes, até que duas diferentes modificações do termo primitivo diferenciaram os dois sentidos. Resíduos do duplo significado original ainda estariam presentes em um idioma tão desenvolvido como o latim, no uso da palavra como altos, pode ser alto e profundo, sacer pode significar sagrado e infame. E essa correlação do sagrado e infame, gente, dá para pensar muita coisa. Tem um artigo excelente sobre isso que eu vou colocar aqui para vocês, que vai falar da histeria, tá? E daí ele vai fazer uma correlação do sagrado e do infame e de todo um desenvolvimento histórico. Muito interessante. Bom, mas isso é só um adendo, tá? Diante da complexidade e ambiguidade das relações entre o sonho manifesto e o conteúdo latente que há por trás dele, naturalmente isso justifica perguntar de que modo chegamos a deduzir um do outro. E se nisso contamos apenas com uma feliz adivinhação, talvez sustentado pela tradução dos símbolos que aparecem no sonho manifesto. É lícito responder que na grande maioria dos casos essa tarefa pode ser resolvida satisfatoriamente, mas apenas com a ajuda das associações do próprio paciente, do próprio sonhador, que fornece os elementos, né, que fornece para os elementos do conteúdo manifesto. Então vamos ler de novo. Apenas com a ajuda das associações que o próprio sonhador fornece para os elementos do conteúdo manifesto. Ou seja, gente, o sonho é do sonhador. Quem vai poder fazer a associação daqueles elementos é o sonhador. Senão fica uma mera adivinhação, senão o paciente podia, ou analisando,
Podia dar um Google e dizer, sonhei com água, o que significa água, sonhei com uma cobra, o que significa uma cobra. Mas o que nos interessa para interpretar o sonho mesmo é quais são as associações que o sonhador vai trazer dos elementos que aparecem ali. O que é para ele? O que particularmente uma cobra ele associa a uma cobra, ou a água, ou a geladeira, como no caso que eu tinha trazido. Qualquer outro procedimento é arbitrário e não proporciona certeza nenhuma. As associações do sonhador trazem à luz os elementos intermediários que inserimos na lacuna entre os dois, os conteúdos manifestos e latentes, e mediante os quais podemos restaurar o conteúdo latente do sonho, interpretar o sonho. Não é de admirar que esse trabalho de interpretação oposto ao trabalho do sonho não atinge ocasionalmente a certeza plena. Ainda faltam darmos a explicação dinâmica de por que o eu que dorme assume a tarefa do trabalho do sonho. Felizmente não é difícil encontrá-la. Cada sonho em via de formação faz, com auxílio do inconsciente, uma solicitação ao eu. Então, o inconsciente, ele vai solicitar para o eu, olha, essa deformação passa? Isso passa? Será que ele consegue passar? Pela satisfação de um instinto, se parte do id. Enfim, pela solução de um conflito, liquidação de uma dúvida, realização de um propósito, se parte de um resíduo da atividade pré-consciente da vida de vigília. Então, isso é importante. A gente pode sonhar, esse sonho pode vir para a satisfação de um instinto, e aí esse processo do id, pela solução de um conflito, liquidação de uma dúvida, realização de um propósito, se parte de um resíduo da atividade pré-consciente da vida da vida de vigília. Então tem algo de um resquício da vida de vigília. Às vezes você passa o dia inteiro com uma dúvida, será que eu devo fazer isso ou não? E aí no sonho aparece algo do inconsciente sobre isso, sobre essa questão, dúvida, solução de um conflito. Eu lembro que na época das provas da faculdade eu sonhava que eu estava estudando, que eu tinha estudado o dia inteiro, a tarde inteira, e eu sonhava que estava estudando, e eu tinha a sensação de que eu estava estudando. E eu acho que eu estava elaborando os conteúdos que eu tinha lido mesmo. Tem algo de uma elaboração. Ele está dizendo que tem algo de um pré-consciente, do estado de vigília, que também vai se manifestar nos sonhos. Mas o eu que dorme está voltado para o desejo de manter o sono. Sente aquela solicitação como um distúrbio e procura eliminar esse distúrbio. Ele consegue isso mediante um ato de aparente indulgência. Contrapõe a solicitação àquilo que é, nas circunstâncias, uma inofensiva realização de desejo, e desse modo a suprime. Tal substituição da exigência pela realização de um desejo é a obra essencial do trabalho do sonho. Então, substitui uma exigência pela realização de um desejo. Talvez não seja supérfluo ilustrar isso com 3 exemplos simples. Então, ele vai trazer 3 exemplos disso, como que o eu vai fazendo para deixar passar esse resquício do inconsciente. Talvez não seja... Então, vamos lá. O exemplo. Um sonho de fome, um sonho de comodidade e um suscitado pelo desejo sexual. São 3 exemplos de sonho. Um relacionado à fome, outro relacionado à comodidade e outro um desejo sexual. Durante o sonho, o sonhador tem necessidade de comer. No exemplo 1. Sonha com uma refeição magnífica e continua a dormir. Naturalmente,
ele tinha a escolha de despertar para comer ou prosseguir o sonho. Então, uma exigência, que era da fome de comer. E ele sonha que está comendo. Ou acorda, ou se a exigência é muito grande, ele acorda para poder comer. Decidiu-se por esse último e satisfazer a fome com o sonho, ao menos por um instante, se a fome persistir, e ele terá de acordar. O segundo caso, o sonhador deve acordar para estar na clínica em determinada hora, mas ele continua a dormir e sonha que já se encontra na clínica, mas como paciente, não precisando deixar o leito. Então ele sonha que ele está na clínica, mas como um paciente, e aí ele pode ficar deitado dormindo. Ou, por fim, durante a noite surge um anseio pela fruição de um objeto sexual proibido, a mulher de um amigo. E aí o terceiro sonho. Ele sonha com um ato sexual, não com essa pessoa, não com a mulher do amigo, mas com outra que tem o mesmo nome, por exemplo, embora seja totalmente indiferente. Ou sua oposição a isso se mostra no fato de amante permanecer anônimo. Então ele sonha que ele teve um ato sexual ali, mas ele não consegue lembrar quem era a mulher do sonho. Então ele satisfez um desejo no sonho. Todos esses sonhos aí ele satisfez um desejo. Claro que não todos os casos são tão fáceis. Sobretudo nos sonhos que têm origem em restos diurnos não resolvidos. Alguma coisa do dia que ficou ali. E que tiveram reforço do inconsciente durante o sono. Frequentemente, não é fácil desvendar a força instintual inconsciente e demonstrar que seu desejo é realizado. Mas podemos supor que ela sempre está presente. A tese de que o sonho é realizado de desejo facilmente depara com incredulidade, pois nos lembramos de muitos sonhos que têm um conteúdo penoso, ou até mesmo levam a um despertar angustiado, sem falar dos sonhos frequentes que não possuem um tom afetivo definido. Mas a objeção do sonho angustiado não resiste à análise. Não se deve esquecer de que o sonho, em todos os casos, é resultado de um conflito, uma espécie de formação de compromisso. É algo que a gente não quer se dar conta na consciência, a gente não quer se dar conta enquanto eu. Inclusive, por isso que ele vem deformado, tá? Porque o eu, isso não tá legal pro eu. É algo conflituoso. O que é uma satisfação para o id inconsciente pode ser, justamente por isso, motivo de angústia para o eu. Lembra que o eu, que o inconsciente, pode coexistir duas coisas, coisas opostas. O amor e o ódio por uma pessoa, coexistem ali, por exemplo. E gente, nas nossas relações amorosas, a gente também odeia quem a gente ama. É que é difícil se dar conta, é difícil aceitar isso. Isso é só um exemplo de coisas conflituosas que podem existir no inconsciente. Por isso que eles precisam virem deformados, porque nem sempre é uma coisa agradável para o eu, mesmo que seja uma realização de um desejo. E aí, é importante a gente pensar que a realização de um desejo é o quê? É diminuir essa tensão do inconsciente, tá? À medida que o trabalho do sonho procede, ora o inconsciente se impõe mais, ora o eu se defende com maior energia. Os sonhos angustiados são geralmente aqueles cujo conteúdo sofreu a maior deformação. Quanto mais angustiado foi aquele sonho, mais deformado ele foi. Se a exigência do inconsciente se torna muito grande, de maneira que o eu que dorme não é capaz de afastá-la com os meios disponíveis, este abandona o desejo de dormir e retorna à vida de vigília. Então acorda. Se o inconsciente mandou uma coisa lá muito, nossa, foi demais, a gente desperta.
Né? Quantos sonhos você já não acordou angustiado? Porque foi demais, até para um sonho. Levaremos em conta todas as experiências se afirmarmos que os sonhos é sempre uma tentativa de eliminar, pela realização de desejo, aquilo que perturba o sonho. Então, o sonho que aparece no sonho é o que perturba o sono. É justamente isso que aparece no sonho. Por isso que ele vem deformado. É alguma coisa da qual a gente não quer saber. Mas que às vezes é muito importante da gente tomar consciência. Diz muito de nós. Né? O sonho diz muito do sonhador. Que ele é, portanto, o guardião do sono. Essa tentativa pode ter êxito maior ou menor. Pode também fracassar. Então a pessoa que dorme desperta, como se fosse precisamente o sonho que acordou. Também há ocasiões em que o valoroso vigia, que vela pelo sonho de uma pequena cidade, não tem alternativa senão soar o alarme e acordar os habitantes adormecidos. Concluindo essa discussão, finalizando esse texto, eis uma informação que deve justificar por que nos detivemos tanto no problema da interpretação do sonho. Verificou-se que os mecanismos inconscientes que discernimos mediante o estudo do trabalho do sono e que explicaram a formação do sonho, que esses mesmos mecanismos também nos ajudaram a compreender os enigmáticos sintomas que se suscitam todo o nosso interesse nas neuroses e psicoses. Essa coincidência gera grandes esperanças para nós. Então, por que é tão importante entender de sonho, gente? Aqui para os analistas, psicólogos da abordagem psicanalítica. Porque é os mesmos mecanismos do inconsciente que são usados ali para o sonho, para a formação do sonho, são os mesmos mecanismos que são usados para a formação de um sintoma. Então, a gente vai usar do mesmo jeito que a gente interpreta um sonho para interpretar um sintoma, o enigma de um sintoma. E por isso é tão importante a gente entender de sonhos. E com isso a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se tem outro texto, outro tema que vocês querem discutir aqui, comenta nos comentários para que eu possa estar trazendo esses temas, esses textos que interessam a você. E que a gente continue a estudar juntos. Muito obrigada!